Ok, agora gravando. Também está com um defeito especial. Vamos lá. A medição repetida é um cenário em que você mede várias vezes na mesma parcela física e está interessado na medida. Por que eu estou fazendo essa diferença? Se você for numa parcela e fizer vários pontos dentro da parcela, porque o método varia. Está fazendo respiração e está fazendo réplicas ali. Não é medição repetida. Você não está interessado nos valores intrinsecamente. Você está usando vários valores para ver a variabilidade espacial, para poder reduzir a variabilidade do método, por alguma outra razão. Mas os valores por si só não têm interesse nenhum. Ou seja, você não vai fazer uma análise de variância e fazer um teste de Turing entre esses valores, por exemplo. Não interessa. Você está fazendo eles por alguma razão metodológica. Na medição repetida, os diferentes valores têm um significado próprio que você quer avaliar. Podem ser, por exemplo, tempo. É o caso mais clássico de todos. Você mede as plantas aos 5, 10, 15, 30 dias, várias vezes a mesma planta. Nem sempre tempo é parcela subdividida. Pode ser que seja um fatorial normal. Como? Você vai no pote e colhe o pote, tira o pote inteiro e vai fazer uma medida destrutiva da planta. Então você não vai medir novamente aquela mesma planta. Não é medição repetida. Você não repetiu a medida. É um fator como outro qualquer. Mas você vai no pote e mede as plantas aos 10, 20, 30 dias, é a mesma planta. Se a planta morrer no dia 10, no dia 20 ela vai ter ressuscitado. Então, o que acontecer com a planta no dia 10 vai afetar o que acontece no dia 20, no dia 30. Se aquela planta, por alguma razão, teve um surto de crescimento muito alto no início, ela sempre vai ser mais alta do que as outras que não tiveram aquele surto. Então, você tem uma ligação intrínseca entre as medições. Pode ser um transecto. Aquele exemplo que eu estava dando para vocês ainda agora, 048. São medições repetidas dentro da parcela. Pode ser camadas no solo. Você medir 0,10, 10, 20, 20, 40. Você tem interesse de ciência do solo, saber o que acontece no 0,10 e o que acontece no 10, 20. Não está fazendo simplesmente para ter mais número. Está fazendo porque tem uma pergunta científica de seu interesse ali. Esses são casos clássicos de medições repetidas. Está fazendo sentido, gente? E pode ter medição repetida 2 vezes. No tempo e no espaço. Certo? Várias profundidades ao longo do tempo. Isso vai complicar bastante, mas bastante mesmo, a interpretação do que está acontecendo. Mas faz sentido. Complicar a interpretação não é razão para você não fazer quando é interessante. Quem define o que a gente faz com os dados é, acima de tudo, o nosso interesse científico. A função da estatística é viabilizar esse interesse. Ache a técnica, ou dê um jeitinho na técnica, se você não achar a técnica idealmente correta, mas responda a sua pergunta científica. Isso é que é o importante. A não ser que você esteja fazendo um programa de pós-graduação em biometria e estatística aplicada, que aí a pergunta científica passa a ser a análise de dados. A diferença da réplica é que nós estamos interessados nessas repetições. Eu não estou fazendo repetições por um procedimento, por um problema procedural, em que um valor é igual a outro. Não há diferença real entre as repetições. 0 é diferente de 10 dias. 10 dias é diferente de 20. E eu tenho interesse nisso porque vai me dar a curva de crescimento da planta. Ok até aqui, gente? O cenário está claro para todo mundo? Qual é o ponto que está menos claro? Uma só.
melhor, tem 3 caminhos básicos. Certo? Um deles não gera análise de variância nenhuma. Gera análise múltipla de variância, que é a análise multivariada. Certo? Não gerou nenhuma, gerou outra coisa. Um vai gerar uma análise para cada época, como se fossem coisas distintas. E 2 outros, inclusive parcela subdividida, vão gerar uma análise só. Cada um. Certo? Vários caminhos diferentes para você estudar isso aí. Multivariada é um dos caminhos. Certo? Em que você tem, dando um spoiler, o caminho da análise multivariada, cada uma dessas épocas seria uma variável. Altura na época 1, altura na época 2, na época 3, seriam 3 variáveis separadas que você analisa conjuntamente pela técnica da multivariada. É um caminho. É um caminho clássico, por sinal. Não é um caminho que eu uso. Porque eu não me dou muito bem com multivariada. Eu e ela somos brigados. Bateu em mim quando eu era novo, eu nunca aprendi a gostar. Mas o que Rinaldo da Floresta usa é o caminho da multivariada. Eu uso outro caminho de univariada, mas que analisa conjuntamente os fatores. Que eu acho... O que eu não gosto da multivariada nesse cenário é que é uma linguagem completamente diferente. Então, dificulta a interpretação nos termos que o revisor do meu artigo e que eu, como autor, vou entender e tende a dificultar a interpretação do leitor na minha visualização. Então, eu prefiro reservar a multivariada para aqueles cenários em que é o caminho. Se eu tiver uni e multi, eu vou na uni toda vez. Porque é o que o meu leitor de solos experimental, vai estar acostumado a ler. E, portanto, vai entender mais facilmente. Eu uso a multivariada, em alguns casos, pouco até hoje, na verdade, mas em que a multivariada é a ferramenta que eu tenho para responder essa pergunta em particular. Muitas vezes como um complemento, certo? É muito boa como uma técnica de agrupamento. Você pegar uma nuvem de dados e tentar transformar em conjuntos mais compactos para entender o que acontece com o conjunto. Agora, a gente vai ver, acho que é o próximo assunto, multivariada, que o uso que se dá para ela, em muitos casos, da gente de solos, é muito errado, do ponto de vista teórico. Caso típico. Você tem poucos pontos e quer fazer a interpretação sobre muitas variáveis simultaneamente. Certo? Eu já vi gente com 20 pontos querendo falar de 50 variáveis ao mesmo tempo. Você não tem liberdade suficiente para isso. Você não tem liberdade no sistema para ter essa informação toda de uma vez só. Então, tem erros desse tipo. E uma coisa que é desgraçadamente comum com a multivariada é substituírem o entendimento do que aconteceu por linguagem estatística. PC1 fez isso. PC1 não faz porra nenhuma. O componente principal 1 representou a maioria da variação. Lógico, ele sempre vai representar. É a característica matemática dele. Ele é definido matematicamente dessa forma. Mas você vê essa linguagem... Não, o componente principal 1 explicou 50% do que acontece. Tá, e daí? O que é que isso quer dizer? É muito comum. A grande maioria dos artigos que... Quer ver uma coisa que me chama a atenção? Pega um artigo que inclui o nome da estatística ou da técnica no título. Na maioria dos casos, a discussão fica muito mais na técnica. Molecular fazia isso direto. O pessoal de genética molecular, quando começou a usar, não, QPCR disso, daquilo, aquilo outro. Certo? Não interessa. O QPCR é uma ferramenta para estudar a população. O crescimento ou queda de população
de alguma característica de interesse. Isso é que é o interesse, não é o QPCR. O QPCR é como você fez. Taxonomia por sequenciamento completo do gene 16S. Taxonomia. Como você chegou na taxonomia, o problema é teu. Não precisa ficar... E se você vai falar componentes principais, o que é que você quer do componente principal? Spoiler do assunto. Você quer descobrir, primeiro, reduzir o número de variáveis que você tem a conjuntos mais visuais. Sair de 20 variáveis para 2 linhazinhas no gráfico, quando você vê os... Segundo, quem está formando isso aí? Componente principal 1 explicou 50% do que acontece. E as principais variáveis são todas ligadas com o pH do solo. Arretado. Aí faz sentido você discutir. Porque você está dizendo que quem causou a maior parte da variação é o conjunto de variáveis ligado ao fator pH, ao fator acidez. Aí você tem uma discussão científica do que é. Estão entendendo a diferença que estou fazendo? Características ligadas a CTC. Ok, esse solo é o que domina o que está acontecendo aqui é CTC. Argila, tipo de argila, matéria orgânica. São as coisas que vão estar ligadas com a capacidade de retenção. Isso aqui, aí você está falando de coisa que faz sentido. O componente principal 1 explicou 50% do que acontece. E aí vai olhar lá o componente principal 1, não tem nenhum fator ou conjunto de fatores que façam sentido lógico. Qual foi a informação que eu tive com isso aí? Nenhuma. Isso é menos comum de acontecer com a univariada. Simplesmente porque é mais tradicional. Está sendo usado há tanto tempo que ninguém tenta usar a univariada para parecer que fez mais do que fez. E infelizmente é muito comum com estatística. Bioestatística faz isso ainda. Ferramentas que parecem mais complicadas, que a pessoa dedica muito tempo a aprender a ferramenta e às vezes parece que dedica menos tempo a aprender por que está fazendo aquela ferramenta. Hã? Uhum. PCA. O que é PCA? Análise componente principal. PCA ou APC? ACP. É uma das ferramentas. O que é que ela faz? Simples. Pega um porrilhão de variáveis e reduz a menos variáveis que são construídas. Só isso. Ela reduz variáveis naturais a variáveis artificiais que são chamadas de vetores. Aí o pessoal vai falar do vetor disso, vetor daquilo. É arretada nos casos em que faz sentido. É um caminho possível. Certo? Outro caminho possível é usar ela como técnica de agrupamento. Eu acho que na hora de explicar isso, o agrupamento depende. Se o agrupamento ficar fechadinho, certo? Você está com um ambiente lá e todo mundo de um determinado ambiente está ficando junto, determinado... eu teria que pensar mais se o cenário... Não estou dizendo que eu teria que pensar mais, que eu nunca vi esse uso. Certo? Mas aí é que está talvez a diferença entre o meu objetivo na disciplina, aquilo que a gente estava falando antes da gravação, de por que usar. É comum quando você passa muito tempo pensando como usar, o que quer dizer estatisticamente, você termina às vezes perdendo a noção. Qual é a pergunta que eu quero responder? Se eu não sei qual é a pergunta que eu quero responder, gente, qual é a tendência natural? Usar uma ferramenta que eu sei usar e que eu acho que vai aumentar minha chance de ser publicado e ficar falando na ferramenta. Seja lá qual for a ferramenta.
Minha análise foi feita com ICP-OMS. Acho que eu errei o nome do bicho. Ficar... Ah, e daí? O ICP não me interessa, o que me interessa são os teores. Talvez eu só consiga fazer eles usando o ICP. Talvez seja a única ferramenta que vai me dar a sensibilidade para medir o que eu preciso medir. Eu não estou interessado no ICP. A não ser que eu seja fabricante de ICP ou queira desenvolver uma técnica nova para usar o ICP. Sequenciamento. Não estou interessado na técnica. A não ser que eu seja pesquisador da técnica. Aí é outra história. Vou usar o ICP do mesmo jeito que eu vou usar um espectrofotômetro, que eu vou usar uma balança. Ninguém coloca no artigo. Foi massas secas de planta pesadas com balança analítica. Alguém já viu um artigo assim? Mas coloca. Teores de chumbo medido com ICP. Por quê? E se coloca é porque está tendo alguma vantagem, tá? Talvez esteja vendendo mais o artigo dele por causa disso. Métodos, não título. Métodos não objetivo. Você falando? Não, eu ia falar só que a descrição do equipamento da técnica, eu acho que é importante para a produtividade. Nos métodos. Nos métodos, sim. Nos métodos, sim. E se o método é limite, porque está no limite de definir os limites, isso aí tudo bem, não estou discutindo com relação. Não estou dizendo que você pode trocar o ICP por uma balança. Mas isso é método. Eu não preciso dizer no título que eu fiz o teor de carbono usando um CHN ou Walker-Beck. Eu fiz teor de carbono. Nos métodos, digestão úmida, o Walker-Beck, ou digestão seca, o do mais. Com equipamento tal. Método. Exceto se eu estiver desenvolvendo um método que me permita, por exemplo, fazer a adaptação para fazer o teor, a fração, o fracionamento pelo equipamento tal. Aí o equipamento passa a ser um ponto importante porque o método é novo do fracionamento. E a informação do fracionamento é tal, tal, tal. Voltando. Hoje a gente está desviando mais do que tudo. Está parecendo que está bebo andando na rua. A diferença da medição repetida é que não é coerente você assumir automaticamente a independência. No fatorial e na parcela subdividida, você pode assumir logicamente a independência entre os pontos. Você fez o sorteio. Na hora que você fez o sorteio, você pode assumir que os pontos são independentes. Na medição repetida, é extremamente complicado você assumir isso. Por exemplo, pegando o exemplo que eu dei ainda agora, distâncias. Os 4 metros são realmente independentes dos 8 metros, dos 0 metros? Porque se o sabiá estiver lascado no 0 metro, o efeito nos 4 metros vai ser pequeno. Se o sabiá crescer muito, o efeito nos 4 metros é maior, porque está tendo um crescimento muito lá no nível 0. Um crescimento grande, crescimento muito, foi péssimo em português. Tá? Então, não há independência. O que acontece 0,10 é independente do que acontece 10,20? Centímetro de profundidade. Não. Não pode ser. Isso foi o celular? Não. Ok, gente? Então, não dá para você assumir intuitivamente que são independentes. Eles podem ser funcionalmente independentes.
Ou seja, embora haja um grau de dependência lógico entre eles, pode ser que, do ponto de vista matemático, eles se comportem basicamente como independentes. E esse é um cenário que você pode utilizar para a célula subdividida, que é um dos dois caminhos de análise univariada que você agrupa os dados. Certo? Mas isso se aplica também quando a... Sim. Não dá para considerar. Aliás, não dá para automaticamente. Não dá para automaticamente considerar que são independentes. Pode ser que sejam. Por exemplo, se eu for nessa área aqui é a minha área experimental, e colhi uma amostra aqui no dia 0. Se eu vier no dia 10 e colher uma amostra exatamente aqui, é pouco provável que ela seja independente. Mas se eu vier no dia 10 aqui na sala e colher uma outra amostra aleatória e colher ali atrás, será que realmente há uma dependência tão clara assim do dia 0 daqui com o dia 10 lá atrás? Talvez não. Tem um efeito do tempo. Esse é inevitável. Mas a variação do acaso desse ponto e daquele outro ponto pode ser independente. Lembra, quando a gente fala de independência, a gente não está falando, na realidade, de independência do ponto, a gente está falando de independência do acaso. Tudo que a gente fala de independência no modelo linear geral e no generalizado é a independência do acaso, não é a independência do ponto real. O acaso é que tem que ser independente. Então, talvez, se no meu procedimento eu tirar a amostra aqui e lá, funcione, do ponto de vista prático, como acasos independentes. Talvez não. Tem um teste que pode ser usado que vai confirmar isso aí, que é o teste de esfericidade de Malkley. Não me peço para repetir o nome, porque toda vez eu me enrolo. Teste de esfericidade de Malkley. Agora, valendo 5 pontos na prova, quem é que repete? 1, 2, 3, perderam. Antes que alguém repita. Ok? Mas o crítico é, você está interessado nos valores pelos valores, não pode fazer uma média deles e usar a média. Os valores trazem informação intrínseca a eles e você não pode assumir automaticamente que são independentes. Eles podem até ser, mas você não pode assumir, porque você não fez um sorteio deles, que é o que garante a independência. Você não tem como sortear e o 10-20 ficar em cima do 0-10. Você não tem como sortear e o dia 30 acontecer antes do dia 10. Não consegue. Tem vários caminhos de análise. O primeiro e o mais simples de todos é cada variável uma variável. Como assim? Que é o que nós fazemos com muita frequência em solos. Teor de carbono 0,10 é uma coisa, teor de carbono 10,20 é outra. Você não faz análise comparando o 0,10 com o 10,20. É o mais comum que tem. Você fala no 0,10, compara com 10,20, da mesma forma que você compara carbono 0,10 com nitrogênio 10,20. São duas variáveis diferentes que você vai comparar no dedo, sem estatística. É o procedimento mais simples que tem. Qual é o problema desse procedimento? Cada variável... Primeiro, e na minha opinião, mais sério. Eu posso falar numa interação que envolva essa profundidade? Se eu trabalho 0,10 como separado de 10,20, eu posso avaliar se existe uma interação entre tratamentos da parcela e a profundidade? Não, porque eu vou olhar o tratamento no 0,10 é uma coisa, o tratamento no 10,20 é outra análise completamente separada. Então eu perco toda a informação das interações e perco a informação e perco aquele truque do fatorial da repetição efetiva. A profundidade deixa de ser repetição para o tratamento. E vice-versa. Se eu analiso conjuntamente as profundidades, a
profundidade é repetição para o tratamento. O tratamento é repetição para a profundidade. Então, eu tenho um maior número de pontos na análise. Se eu tenho um maior número de pontos, fica mais fácil de encontrar a diferença se ela existir. Outro ponto. Além de ficar mais fácil de encontrar a diferença se existir, eu tenho mais confiança quando ela não existe. Porque eu tenho mais força na estatística. Então, se eu disser não tem efeito, com mais pontos, é uma informação mais forte do que eu não tenho efeito com menos pontos. Está fazendo sentido? Tem outra consequência. Cada análise que a gente faz, a gente corre um risco de um erro 1 ou 2, né? Se eu faço uma análise para cada profundidade, comparado com uma análise só para todas as profundidades, quantas eu vou fazer de um lado e de outro? Muito mais com as profundidades, com uma para cada uma. Então, meu risco cumulativo do erro tipo 1 aumenta. Faz sentido? Então, eu aumento minha chance de cometer erro tipo 1 e tipo 2, porque eu estou fazendo mais comparações, então cada comparação eu posso fazer um ou outro, cometer um ou dois, e estou perdendo a opção de ver interações, de usar a medida repetida como repetição de quem está na principal. Eu estou jogando informação fora. Mas é o caminho mais tradicional para a profundidade. Assim, eu acho que um fator de 10. E é muito comum para a produção em cortes subsequentes. Para quem faz vários cortes, é muito comum você fazer cada cana, capim-elefante, que mede cortes sequenciais. É muito comum, cada corte é uma variável e estamos conversando. Multivariada. Ou seja, na multivariada, você vai considerar cada um das repetições como uma variável separada. Você vai conduzir uma análise multivariada para carbono, em que as variáveis são carbono 0,10, carbono 10,20. Tá? É um dos caminhos básicos. Eu não gosto por aquilo que a gente estava falando antes. Eu mudo a linguagem e passa para uma linguagem que eu acho mais difícil de conversar. Eu acho mais difícil conversar. Não quer dizer que seja mais difícil conversar. Parcela subdividida, que é o clássico. Se você olhar Pimentel Gomes ou qualquer outro livro de estatística da graduação, estatística aplicada à graduação, eles vão falar na parcela subdividida para medições repetidas no tempo. Em que o tempo é a subdividida, é a subparcela. É um uso clássico. Qual é o problema desse uso clássico? Ele admite intrinsecamente independência do acaso. A parcela subdividida admite. Parcela subdividida é um caso do modelo linear geral. O modelo linear geral assume distribuição normal do acaso e independência do acaso. Todo modelo linear geral assume isso. Então, a parcela subdividida também assume isso. Que pode não ser necessariamente verdadeiro no caso da medição repetida. Até aqui todo mundo junto? E aí vem a minha opção favorita. Modelo misto. O modelo misto não exige a independência. Na realidade, o modelo misto assume que as medidas não são independentes de si. E assume que elas são ligadas por uma determinada matriz de covariância. Inclusive a matriz que transforma, na verdade, numa parcela subdividida. Ou seja, podemos considerar que a parcela subdividida é um caso específico do modelo misto, em que um determinado padrão de matriz de covariância, que basicamente admite que a independência entre os pontos, é válido.
Qual é a vantagem de ir pelo modelo misto, na minha opinião? Como cada variável você vai selecionar independentemente qual é a matriz de covariância correta para ela, se houver independência, ou seja, se você pudesse utilizar a parcela subdividida, você pode usar ele. Mas você também pode usar nos casos em que não poderia usar a parcela subdividida, porque não existe a independência. Mata os dois caminhos de uma vez só. Ah, mas eu prefiro fazer o teste de esfericidade e definir se eu vou usar a parcela subdividida propriamente dita ou se eu vou usar o modelo misto. Pode ser. Agora, você vai ter que fazer esse teste para cada variável que você for medir. Cada variável é uma. Então, você vai ter que aplicar o teste para cada uma delas. Nada demais. Se ninguém der ou se todas derem, tranquilo. Está resolvido. Como é que você faz se algumas variáveis permitirem fazer pela subdividida e outras variáveis não permitirem? Vai usar um caminho para cada uma? Vai colocar lá nos métodos, fiz o teste. Quem permitiu pelo teste de felicidade, eu fiz pela parcela subdividida. Quem não permitiu, eu fiz pelo modelo misto. Pô, melhor fazer logo o modelo misto para todo mundo. Você não fica com duas explicações para a mesma análise nos métodos. Não fica com dois caminhos de análise, com dois resultados de análise diferentes, que são parecidos, mas não são iguais. Só dizer. Foram usadas medição repetida, modelo misto, e foram testadas tais matrizes de covariância. É um modelo perfeitamente aceitável. Parcela subdividida também é. Mas se chegar para mim, como revisor, um artigo, com parcela subdividida, com medição repetida, sem dizer que fez o teste, eu vou questionar. Não vou dizer que está errado, mas vou dizer, justifique. Se tiver lá nos métodos, parcela subdividida, fez o teste de esfericidade, estou calado, aceito. Teste de esfericidade. De Mauchly. Mauchly. Até aqui tá ok, gente? Eu sei que todo mundo já está cansado, eu também estou, mas todo mundo está mais ou menos acordado. Mais ou menos. E aqui um artigo. Old but gold é uma expressão, um trocadilho em inglês. É velho, mas é dourado. É velho, mas é bom. Estou dizendo que ele é velho porque ele é velho. Hã? 28 anos. Para artigo, é velho. Não estou falando da idade de ninguém. Não estou falando da idade de ninguém. Estou falando do artigo. O pessoal ficou meio doído com. Está todo mundo ficando sensível com o negócio de idade aqui. Tá, mas ele está mostrando o. Se vocês encontrarem o artigo desse cara, Littell, de estatística, não fiquem com medo. Ele consegue escrever sobre estatística com um inglês bem inglês, não estatiquês. Tem uma série de livros dele do site. Sim. E quais são as vantagens e desvantagens de um caminho e de outro. Está disponível no Siga A quando eu abrir o Siga A para vocês verem. Por enquanto não está disponível para vocês, porque eu coloquei lá, mas não marquei que vocês podiam ver. E ninguém me falou que chegou no dia da aula. Vou me defender agora. Só foram dizer que eu não tinha colocado material na hora da aula. Era para ter dito antes. Reverter o ônus. Tá me estranhando, menina? Tá me estranhando? Se fosse para dizer que não tinha aula,
Eu teria dito antes, né? O quê? Não, certo, mas agora falando sério, estão sentindo falta de alguma coisa sobre os assuntos que a gente já viu? Porque se for o caso, a gente volta. Por sinal, gente, se precisar de aula de revisão de algum assunto, não tem problema nenhum. A gente repete. Eu estou aqui para servir vocês. E não é da boca para fora. Não é político chegando na época da eleição dizendo eu trabalho por vocês. Não é isso, não. Tranquilo até aqui? Aquilo que eu fiz ali. Certo? Eu tenho, inclusive, isso na graduação. Na aula da graduação eu tenho um desenho desse. E eu acho que eu tinha nessa aula e tirei. Porque eu achei cru demais. Mas eu vou tentar. Acho que não vou pegar o da graduação, não. Vou ver se eu me lembro daqui para o ano que vem, que é uma coisa meio complicada, de incluir algum artigo, exemplo de um artigo, mostrando. Mas por falar em exemplo de artigo, esses artigos que eu estou incluindo no meio dos trabalhos estão ajudando a entender no meio das aulas. Porque me dá um trabalho da localizar esses. Os que eu uso como exemplo. Certo? Só é para saber se o esforço que eu estou tendo para isso reverte para vocês. Gastei mais tempo, na verdade, achando o artigo, esse artigo, do que preparando o resto da aula toda. O outro artigo foi fácil porque é artigo meu. Aí eu no instante achei o artigo dessa parte. Ok até aqui? Vantagens e desvantagens do caminho Unimulti. Univariada, considerando como variáveis separadas, a gente perde a capacidade de interação, aumenta a chance de erro tipo 1, porque você faz mais testes. Então termina aumentando a chance cumulativa de em algum teste passar um erro tipo 1. Na multivariada, você analisa todas juntas. Então você automaticamente reduziu o número de testes. E também tem a informação conjunta delas que você não tem quando analisa cada uma separada. Mas a lógica da análise é completamente diferente. Então, como a lógica da análise é diferente, a linguagem vai ser diferente, a interpretação vai ser diferente. E não tem equivalências diretas. Por exemplo, não tem um teste de comparação de médias na multivariada. Não existe o teste equivalente. Então, a gente perde esse recurso. Aí eu estou fazendo um univariado. Aí cada teste de comparação de médias está sendo um univariada. E continua sem poder ver a interação. Existe. Você faz um teste de médias no vetor. Você cria vetores e faz a comparação dos vetores. Como fazer? Isso eu estou dizendo, respondendo de cabeça, tá? Qual o nome do teste? Quem faz esse teste? Como é que faz? Como é que apresenta? Não faço a menor ideia. Mas a lógica diz que você transforma aquela variável em um vetor e compara os vetores. Então a lógica diz que deve ser matematicamente possível. E se é matematicamente possível, alguém já quebrou a cabeça e criou. Quem foi?
o filho da mãe que fez isso. Como faz e como apresenta, Deus sabe, Nosso Senhor desconfia. Eu, com certeza, não sei. Agora, com o plug, tem uma disciplina de multivariada que vai ser oferecida dentro do programa a partir do próximo semestre. Estou precisando começar a cobrar Paulo por propaganda. Ok, gente? Então, a outra opção é a parcela subdividida ou modelo misto. Se a gente não vai pela univariada normal, porque não quer fazer um porrilhão de teste porque quer ver conjunto, e não quer fazer a multivariada, porque é difícil de entender o que está acontecendo, e não permite fazer tudo que a gente faz com univariada, você tem ou a parcela subdividida ou o modelo misto. Parte subdividida, você vai ver se pode ser usado. E aí está o nome do cara. Duodá. Provavelmente do cara que... Mas não tenho certeza. Se Mauchly não for significativo, o tempo, as repetições são funcionalmente independentes. E, portanto, fazer a subdividida está perfeitamente correto. Aplica teste de Mauchly, não significativo, pode ir para a subdividida sem medo de ser feliz. Eu recomendo que você coloque nos métodos que fez. E aí você não pega um pesquisador cri-cri como eu, que vai fazer voltar porque não está dizendo que fez. Lembre-se, tudo que você não quer como autor é levantar lebre. Quantos de vocês já submeteram um artigo? Participaram do processo e viram a revisão e... Já? Você acha que é interessante levantar coisas para o revisor ficar suspeitando você? E o que acontece? Se eu começo a suspeitar do artigo, porque usou uma técnica que eu estou achando questionável, o resto do artigo todo, eu vou olhar com mais ou com menos cuidado? Mais cuidado. Eu vou ser muito mais chato do que eu normalmente sou, se começar a ter qualquer coisa que me deixe ressabiado. Então, você quer que o revisor compre seu artigo. Seu artigo pode ser a 10ª maravilha do mundo, a melhor coisa desde a Coca Zero. Mas se você não convencer o revisor, não vai sair. Não é o revisor que vai tomar a decisão. Quem toma a revisão do artigo é o editor, não é o revisor. O revisor revisa, recomenda. Quem decide é o editor. Mas se o revisor meter o pau, com base para isso, não adianta eu revisar e dizer reprovo porque o cara torce pelo Náutico. É uma razão suficiente para qualquer um para reprovar, porque é uma prova de mau gosto extrema. Mas, primeiro, o editor não vai nem saber quem porra é o Náutico, né? Nunca ouviu falar nesse negócio. Mas não vai alterar a posição dele. Mas se eu disser, a técnica estatística não está comprovada por causa disso, disso, disso. E como eu fiquei irritado, para arrematar, tu fizesse Duncan ainda. Técnica estatística não é válida, Duncan é um erro de comparison wise, tem uma chance grande de erro cumulativo, ele vai ler. Rapaz, corre isso aqui, vai me dar tanto trabalho. Eu tenho tanto artigo que não vai me dar esse trabalho todo. Eu não quero isso. Então, quer usar fez o teste de felicidade, quer ir passando subdividida, sem medo de ser feliz, coloque só que nos métodos fez o teste de felicidade e, em função disso, fez a parcela subdividida, está tranquilo. Se a pessoa não sabe da estatística, vai ficar convencido mais ainda. Não,
O cara foi criterioso, tá? Fez esse negócio aqui que eu não tenho ideia do que seja, mas ele fez esse negócio aqui. Tá bonitinho, vamos. E aí o resto do artigo vai ver com olhos melhores. Variável a variável. E é por isso que eu não gosto muito desse caminho, porque é pouco provável que todas as variáveis tenham o mesmo comportamento. Modelo misto leva em consideração, admite que existe uma covariância, ou seja, que variáveis de profundidades diferentes, que épocas diferentes, vão ter comportamento semelhante. O que é logicamente intuitivo. Faz sentido. Ele admite que não há independência completa entre as medições repetidas. E aí você vai escolher, para cada variável, qual é o modelo de covariância melhor. Como é que você escolhe isso? Testa vários, o site tem 10, e na saída do site vai ter o AICC. Aquele que vocês conhecem da regressão múltipla. Escolhe quem tiver o menor AICC. Ou o BIC, ou o BIC-C, ou o AIC. Sai os 4. Quem tiver o melhor, o menor valor, é o que explica mais, e portanto é o que você seleciona. Para cada variável separadamente. Mas aí o modelo pode ser diferente para cada uma das variáveis. O modelo vai ser o mesmo. A matriz é que vai ser diferente. O modelo é exatamente o mesmo. A forma que o modelo se liga é que vai ser diferente em cada variável. Vai ter variável com unstructured, não estruturado, vai ter variável com autorregressão, vai ter variável com isso, vai ter variável com isso. Mas o modelo é o mesmo. A saída é a mesma. A diferença é como os pontos se relacionam. E isso aí fica invisível. Para o leitor e para você. Não, é diferente. Porque nesse caso, na regressão múltipla, o AIC e o AICC vão ser usados para definir quem vai entrar. Ou quem vai sair. Correto? Nesse caso, você vai rodar o AIC para cada um dos modelos de covariância. Você vai usar o modelo aqui com esse modelo de matriz, com essa matriz aqui. Vai calcular um AIC. O modelo é fixo e você vai testando, vai repetir o teste do modelo para cada matriz de covariância. Ok? E aí você vai ter 5, 6 vezes o modelo, matriz 1, matriz 2, matriz 4, e o AIC de cada uma. Com isso, você vai selecionar dessas carbono, teor de carbono. Ok? Rodou o modelo. Unstructured, autorregressão, rodou os 10 modelos que você quis rodar, que o site oferece. Cada um desses deu um AICC. O que deu menor AICC foi o unstructured, o N. Então, para o teor de carbono vai ser o N. Repete o processo para o teor de nitrogênio. Para o teor de nitrogênio vai ser o autorregressão. Então a seleção não é de quem vai entrar no modelo. O modelo é o mesmo. O que você vai estar selecionando é qual a matriz de covariância que vai melhor explicar o modelo para cada uma das variáveis. Melhorou agora? Inclusive, um que é o HF, se não me engano, que corresponde, na verdade, à parcela subdividida. É o caminho que eu prefiro, porque sempre é válido. E porque usa as medições repetidas como repetições para o fator que está na principal, permite ver a interação.
Então, tem todas as vantagens da parcela subdividida, mas eu não preciso fazer o teste de esfericidade para cada variável. Em compensação, eu faço 10 testes para selecionar qual é o modelo, né? Mas aí faz para cada período em relação ao tempo. Não, você vai fazer no modelo, vamos dizer que seja tempo. Sim, que a repetição seja no tempo. Adubação, tempo. Com 3 adubações, 4 tempos. O modelo disso aqui é confere? Isso aqui é o que você vai testar a matriz. Você vai testar as 10 matrizes, as 5, 6 matrizes, não estou lembrado do número de cabeça, com esse modelo aqui. E aí vai selecionar para MSPA a matriz UN. Para MSR vai ser a matriz HF. Para a altura vai ser a matriz autorregressão. Ou vai ser a matriz UN de novo. Mas isso em relação à estrutura de. A estrutura da ligação. Não, a estrutura da planilha. Não, a estrutura da planilha é igualzinha, é um fatorial. Sim. É porque o tempo entraria como fator. O tempo entra como fator. Então você tem aqui MSPA, altura, tempo, bloco, MSR, na altura, a adubação, né? 1, tempo 1, bloco 1, 2, 3, 2, 1. Mesma estrutura que você faria com o fatorial. Na organização do Excel, é igualzinho. Porque o tempo é um fator. Só que é um fator especial, porque ele não é um sorteio propriamente dito. Mas do ponto de vista de organização dos dados, tempo, profundidade. Exatamente como se fosse um fatorial ou se fosse uma parcela subdividida. Saco. Ok até aqui? O tempo permite avaliar a interação entre quem está no experimento propriamente dito e a medição repetida, tempo, profundidade, seja o que for. O que também é possível na subdividida. Simples. Faz a mesma coisa normal, teste de Tucker, bonitinho, com aquela matriz linda de PDIF. Discute do mesmo jeito, não é igual. Qual é a diferença? Uma das diferenças é que o modelo misto não sai na saída do modelo misto, ou sendo mais exato, na saída do sais do modelo misto, não aparece em canto nenhum Quero ver cair agora. Não aparece em canto nenhum o resíduo. Não aparece o resíduo, não aparece o CV. Então essa é uma das diferenças. Tem outra diferença. Eu falei no PDIF. Vocês vão detestar a forma que o PDIF sai no modelo misto. Abominar. Porque não sai a matriz. É muito pior do que a matriz. É. Vocês vão ver. O que é que sai? Sai uma lista comparando todos os tratamentos, todas as combinações entre si, com a chance de cada uma ser significativa ou não. Só que na matriz, ela sai no formatozinho de matriz, assim, né? Aqui sai assim. Né, Gabriele? Então, o primeiro tratamento. Compara o primeiro com todos. Aí acaba de comparar. O que é que ele faz agora? Volta ao segundo tratamento e compara com todo mundo que não comparou no primeiro.
até chegar no penúltimo tratamento que só compara com o último. Fica um calhamaço, se você for imprimir, de comparações nesse sentido. E você tem que sair catando na mão qual é que você quer. Com um detalhe. Se a sua comparação lógica é com quem está no segundo lado, você tem que comparar com o primeiro lado que você quer. Então não fica tão... A mesma comparação não aparece duas vezes. Se você comparou A com B, e você está querendo comparar com base no B, você vai ter que achar onde é que está o A dele. É chato pra cacete. Mas chato. Não é nada difícil também não. Só é chato. E eu não consegui pensar ainda, até agora, num jeitozinho de facilitar como eu já fiz com a matriz de probabilidade de encontrar cores, de encontrar valores, marcar valores significativos. Não consegui fazer isso. Então, você vai gastar um tempinho montando os testes. Como é que você analisa isso? Primeiro, checagem na limpeza. Eliminação de outlier, transformação, etc. A rigor, são menos necessários no modelo misto, porque o modelo misto não exige a independência completa, que é exigida no fatorial, nem exige a normalidade. Eu recomendo fazer, o modelo misto admite outras matrizes de covariância, outras matrizes de ligação. Eu recomendo fazer isso porque limpa um pouco os dados. Então, eliminar outliers não é só interessante por conta da heterocedase. Também é interessante por facilitar o entendimento do que está acontecendo. Então, vale a pena você fazer essa limpeza, principalmente com relação ao outlier, como se fosse um fatorial. Só para identificar quais são os pontos que estão com a cara feiosa e que estão com a chance de dificultar o entendimento dos resultados. Não é a rigor necessário do ponto de vista de estatística, mas eu acho prudente fazer para facilitar o entendimento dos resultados depois. Depois você vai selecionar um modelo de covariância que liga as variáveis. E como é que faz isso? Define um modelo, analisa cada um deles, compara esses modelos ante um. Ou seja, o valor do ponto x mais 1 é ligado com um ponto, tem uma certa ligação matemática com o ponto x. O x mais 2 é ligado com o ponto x mais 1. Isso aqui é o modelo ante 1. A R1 é uma autorregressão. Ou seja, esse valor tem uma ligação matemática com o valor que veio antes deles através de uma regressão. E essa regressão é fixa. É a mesma regressão em que o x é o valor anterior ao longo de todos os pontos. O ARH, essa regressão vai mudando ao tempo, vai mudando com as repetições. Então não é uma regressão só para todos os pontos. ARMA não tem nada a ver com ARMA, mas é autorregressão com média móvel. Moving average. Autoregression moving average. Ou seja, ao invés de ser com um ponto ou dois pontos para trás, esse ponto vai flutuando, vai entrando e saindo gente para construir a regressão. CS é Compound Symmetry, simetria composta. CSH, Compound Symmetry Heterologous, ou seja, é uma simetria composta que muda ao longo das análises. HF é Ruindfeld, que é equivalente aos testes de esfericidade, ou seja, é o caso da parcela subdividida, é o modelo HF. Toeplitz, é o nome do cara, que criou o teste. Linear 1 e não estruturado. Roda com esses 10 camaradas. Vê a ICC.
Quem tiver o menor ICC é o melhor modelo. Passa para a próxima variável. Como dizem os americanos, rinse and repeat. Enxágue e repita. Até terminar todas as suas variáveis. Mais negativo é menor, tá? Eu lia isso errado por um bom tempo. Mas mais negativo é menor. Não é número absoluto. Não é menor em números absolutos. É menor mesmo. Depois repete a análise. E o código é esse aqui. Quem está em vermelho não é código, tá? Hã? É. Só que repete, tá? Esse código aí vai repetir. Hã? Várias vezes. Não, para cada modelo. E depois para cada variável. Aí, esse é um caso que talvez valha a pena você botar para rodar todas as variáveis de todos os modelos. Lembra de colocar títulos e dar uma saidinha. Esse demora um pouquinho mais. Hã? Com R eu não sei dizer como é que... Uhum. Aí eu não sei dizer. Mas o sais, você já demora alguns segundos, menos de um minuto, por análise. Agora, você está falando aqui de 10 análises, se você tiver com 20 variáveis, já vale a pena você botar para rodar e cuidar da vida e voltar depois. Uhum. Para a maioria das análises no site, não vale a pena você sair. Não dá nem tempo de você ir no Facebook ou no Instagram. Não dá tempo para uma música de Taylor Swift para ele ficar contentinho com falar o nome dela. Certo? Não é um ponto limitante. Mas aqui não é limitante. Não é nada que vá congelar seu computador, ainda mais usando o SAIS online, que vai estar rodando lá nos Estados Unidos. Né? Não é um ponto sério. Mas você já vai sentir o tempo. Aí é melhor você botar para rodar tudo. Depois que rodar, aí você vai selecionar quais são, para rodar de novo. Lembra que vai ter que rodar de novo. Eu pensava que o site dava para rodar na nuvem usando a partir de um tablet ou de uma coisa desse tipo. Descobri que não pode. No caso do SAIS, não roda. O navegador que está acessando o SAIS não roda no Android ou no iStuff, no iOS. No caso, para o SAIS. Eu achava que rodava, porque a conta quem está fazendo é lá, né? Mas... Então, um ponto-chave, estão vendo a linha azul? Parcela. É uma variável qualquer que identifica unicamente cada parcela física. Porque olha a linha depois, repeated. A linha repeated é a linha que trata com a variável a medição repetida. Se eu tiver 3 leituras diferentes na mesma parcela, ali, os 4 tempos, como é que o SAR vai saber que esses 4 tempos são da mesma coisa? Você tem que dizer quem é. Então você entra com uma variável classe, que é um identificador,
como você quiser identificar. E que depois vai entrar no comando repeated, que é o comando que faz a medição repetida. Propriamente dito. Identificando, olha, o identificador da parcela, nesse caso é parcela. O identificador da parcela, nesse caso, é parcela. ID, identidade, qualquer nome desse tipo. Qual é a melhor forma de criar isso? No Excel, junta, bloco, tratamento. Conectar. Comando conectar. Você não tem lá uma coluna bloco? Não tem outra coluna tratamento? Não. Você, na sua planilha do Excel ali. Sim. Mas quais células? Fazer uma célula que tem o conteúdo dos dois. Então, pegando aqui. Eu não poderia chamar essa célula de A1, B1. Conectar A, linha, B, linha. Onde entrar A1, B1, veja que o tempo não está entrando, tá? A1, B1. É esse mesmo valor aqui. Isso aqui também é A1, B1. Só que no tempo 2. Quando entrar no tempo 3, A1, B1 vai ser a mesma parcela física. É a parcela do bloco 1 que recebe o tratamento A1. Então fica muito fácil de criar isso aí sem você se enroscar. E fica único. Fica um identificador. O que você quer é um identificador. Quer numerar de 1 a 100? Tranquilo. Problema nenhum. Desde que fique uma coisa, cada parcela física tenha um código único. E você vai precisar desse código no repeated. E eu acho que eu perdi vocês faz uns 10 minutos, mais ou menos. Hã? Me manda esse comando, por favor. Mas me manda que eu teste. Eu lhe agradeço tremendamente isso. Mais importante, meus alunos lhe agradecem. Porque eu não faço esse. Eu faço o teste e mando para eles resolverem. Certo? Eu agradeço tremendamente você ter descoberto isso. Merece mais 0.01 na prova. Não, mais ponto, nota física mesmo. Mais 1/100º de ponto na prova. Pode ser a diferença. Ou melhor ainda, eu vou te dar 3 pontos na prova. No próximo semestre. Não, não tem não. A disciplina que eu ofereci no segundo semestre está sendo oferecida uma disciplina muito parecida, que era Fundamentos de Escrita. E o professor Rômulo está com uma disciplina muito parecida. Quando foram criando disciplinas parecidas com as que eu oferecia no segundo semestre, eu fui tirando a minha de... Não tem razão. Eu ofereci uma disciplina de Biologia no segundo semestre, porque quando era Newton que eu oferecia, era basicamente microbiologia. Eu falava também sobre os outros aspectos. Só que Gisele abrangeu mais o resto. Não tinha razão para ter 2 disciplinas. Só para eu ter a carga horária. Não precisa disso, não. Aí criei essa de fundamentos, de comunicação. Romulo já oferecia essa disciplina na federal. Então não tinha razão para continuar com a minha. Não precisa ter 2. A gente não está aqui para brigar por aluno.
Ok? Isso aí é uma montagem dos diferentes modelos. Está aparecendo um monte de variável diferente, o AICC, mas se olharem a coluna do AICC, a RH, para essa variável. Selecionou, eu sempre monto um Excel, porque fica mais fácil de juntar todo mundo. E normalmente eu já indico quais são os efeitos significativos. Isso é para uma variável. O resto eu não colocaria. Eu só colocaria o AICC. Então ficaria com uma coluna para cada variável e uma linha para cada modelo de matriz. Vocês vão notar que o Excel adora transformar um N em um M. Certo? O modelo unstructured, o Excel insiste que eu estou escrevendo errado e quer que chame de 1. Mas é UN. É Nações Unidas, não é uma unidade. Faz uma coluna para cada um. E aí, normalmente, aqui embaixo, eu já teria indicando quem foram os efeitos significativos. Só para, se eu quiser depois fazer a análise de variância, e já indicar só os testes que precisam ser feitos. Eu já tenho que olhar mesmo aquela porcaria para ver quem vai ser, já vou e coloco. Foi significativo. Não, eu não estou entendendo o que você está falando. Repete a análise, nesse caso foi a RH1, e analisa. A saída é isso aqui. Diferentemente do GLM, aqui ele coloca o número sem ser aquele limite de menor do que 1 em 10 mil. É uma análise de variância com uma única diferença. Cadê o resíduo? Não aparece o resíduo. E vejam que os graus de liberdade do resíduo variam entre os fatores. E vejam também que não aparece o quadrado médio, o mean square, do valor. Então eu não tenho como calcular de forma nenhuma o CV. Porque eu não tenho a definição matemática da variação do acaso. Eu não sei quanto é que foi. O F foi 4,49 para blocos. Certo? Mas qual foi o acaso que deu 4,49? Não sei. Como eu não sei qual foi o acaso que deu 4,49, eu não posso reverter para calcular o CV de cada fator. O conceito de CV não existe no modelo misto, porque não existe o conceito de um ou mais de um acaso. Cada variável tem um acaso diferente, em função da ligação pela matriz. E como é que a gente apresenta isso numa tabela? Numa tabela você vai colocar os testes de Tukey, as letrinhas do teste de Tukey, o F, figura você vai colocar as letrinhas do teste de Tukey, e vai calcular separadamente a barra de erro que vai apresentar. O erro não vai sair diretamente daqui, você vai ter que fazer as contas por fora para ver qual é a variação. Não é problema. Até agora, ninguém veio me pombar comigo no artigo, eu já usei bastante esse modelo em função disso. Não, já vai sair o teste aqui. Já saiu o teste aqui. Ver a medida de erro que você vai usar e calcular.
Porque o teste de Tucker aqui não dá o DMS, não dá o delta, que sai no PDIF. Ele não aparece o valor que você poderia utilizar aquele valor para ser a barra de erro, mas você não pode usar porque ele não aparece. Faz com desvio padrão. Aí você escolhe se o desvio padrão não precisa dividir, se for criar o erro padrão da média, divide pelo número de pontos. Né? O que vai sair é isso aqui. Nesse caso, para a interação, melhor, para o efeito principal adubo verde. Sai uma lista, que com alguma sorte a técnica que ele viu vai funcionar e transformar numa matriz, que é mais fácil de ver. O que é que acontece aqui? Na ordem alfabética, a primeira é BR 2003. O SAI sempre organiza os tratamentos na ordem alfabética. Então, BR 2003, 2811. Comparar o 2003 com 2811, você quer essa probabilidade aqui. É o P ajustado. Ou seja, a chance ajustada da diferença entre a 2003 e a 2811 ser devido ao acaso. 100% de chance de ser devido ao acaso nesse caso. Aí compara com a próxima, que é o gesso, depois com a mistura, depois com a nativa molibdênio, semia 6156. Só essa aqui. Veja aqui. Aqui eu tenho 6 comparações, não é isso? Aqui eu só tenho 5. Porque eu não estou comparando a 2811 com a 2003. Eu já comparei aqui. Quando eu passar para gesso, só tem 4. Mistura só tem 3. Nativa só tem 2. E nativa molibdênio só tem 1. Por quê? Nativa molibdênio. Cada tratamento teria que comparar com 6, concorda? Cada um eu comparo com 6 outros. Não é isso? Porque são 6 tratamentos. São 7 tratamentos. Então, cada um é comparado com 6 outros. Pega o nativo molibdênio. Semia 6156. Mistura. Gesso. 2811. 2003. Pulei alguém? 6156. Nativa. Gesso. 2811. 2003. Onde é que eu estou pulando? Uma, 2, 3, 4. Qual a nativa? Eu sabia que estava. Sabia quem era. Semia 6156 com a nativa, com a mistura, com o gesso, com a 2811 e com a 2003. Então, todos estão comparados, todos com todos. Só que ao invés de estar numa matriz que eu posso olhar de qualquer lado, eu preciso definir numa lista. Se organizar na ordem, aí o maior valor é a mistura. A primeira comparação seria mistura com nativa molibdênio. Então, depende aonde. A 2811, 275. Então, a primeira seria a mistura com a nativa molibdênio, que é essa aqui. Quase 100% de chance de ser devido ao acaso. Então, seria a mistura agora com a 2811, que na realidade vai ser a 2811 com a mistura, por causa da ordem. Então, tem que sair vendo. É mais chato. E se aquele caminho funcionar, vai ficar melhorzinho de ver. Mas a lógica é a mesma. Tranquilo? A última coluna é a que estaria na matriz do PDIF.
Ah, por sinal, eu coloquei ali, passei em branco. Não me perguntem por que é que eu estou fazendo o teste de Tucker para um efeito não significativo. Eu fiz em algum momento e toda vez eu só me lembro que estou fazendo o teste de Tucker para um efeito não significativo quando estou aqui na frente falando com vocês. Certo? Mas a lógica permanece a mesma. Fora a burrice do professor, que deveria dar uma olhada nos dados antes de colocar na aula. E aqui tem um exemplo. Eu conheço esse cara, é chato pra burro esse primeiro autor. É muito chato. Certo? E vocês já ouviram falar nesse artigo algumas vezes. Certo? E aí está a descrição. Os dados foram analisados separadamente para cada camada, usando um modelo misto de medições repetidas e considerando 7 tratamentos que foram as combinações de distância, espécie e o braquiária puro. Quando significativo, foram comparados por Tucker a 10%. Essa é a descrição. Esse artigo foi publicado na Catena. O irmão dele foi publicado na Soil Science Society of America Journal. Outro conjunto de variáveis. Mesmo trabalho, outro conjunto de variáveis. Nesse caso, as letras, as cores, escala de cinza, comparam as camadas, o estoque cumulativo, por isso que as colunas têm alturas diferentes, e os testes de Tucker foram realizados entre as camadas. Fora é o cumulativo, as letras acima da figura é o estoque até 1 metro, e as letras dentro da figura o estoque da camada. Tem uns N's aí que os cretinos dos autores não deixaram claro na legenda. Sim, mas não estaria fazendo sentido. Não, o não significativo para o estoque de C na camada 40-100 faz sentido. Isso aí estaria coerente. Mas o que é que ele está fazendo em cima? No... Eu não me lembro. Mas eu não me lembro porque é que. Não me lembro o que é que ele está fazendo aí. Porque não faria sentido ter não significativo e significativo na mesma comparação total. Certo? Esse artigo é de 20. Tá? Então, já faz um tempinho. Eu não me lembro. E, idioticamente, a legenda não diz porque é isso. Catena. Pra ver, revista boa também deixa passar erro. Então, não se assustem com problemas que acontecem. O lado bom da medalha. Não deixem de submeter. Eu tenho lido, nas últimas semanas, um artigo por semana com cada um dos meus alunos. Seleciono os artigos que eu seleciono. Os alunos de doutorado, eu seleciono um, o aluno seleciona o outro. Os artigos que eu seleciono, eu vou nos copos, faço uma busca, olho o título, tá com um cara que vai cair no assunto e mando o artigo. De vez em quando eu estou pegando cada pedreira. Acho que foi contigo, não foi, Gabriel, da semana passada? O inglês parecia que o cara tinha terminado de fazer o primeiro ano do Senac. O primeiro ano, porque depois que termina o Senac todo, você tem inglês bastante sólido. Era um pouquinho melhor do que The Book is on the Table. Ruim para ler, mas é ruim. Microbiological Research. Revista 1. Publicado. Não deixem de submeter.
Porque, meu artigo tá ruim. Hã? Aí também já tá demais, né? Aí também vamos. Mire no alto razoável. O que é que eu estou querendo dizer com alto razoável? Quer submeter um artigo para Soil Biology and Biochemistry, que é alto, que chega, tranquilo. Quer submeter um artigo para Nature, tem uma coisa que tem importância global. Aí você submete. Agora, escreva um artigo. Tampa de cru, charretado. Melhor coisa desde que fizeram um pão fatiado. Um pão de caixa, para usar a expressão americana. Aliás, não sei porque é que eles gostam tanto de pão de caixa, né? Aí você coloca. Descoberta do Prêmio Nobel na margem esquerda do Rio Capibaribe, semiárido pernambucano. Zona da Mata Pernambucana. Sabe qual é a sua chance de publicar isso em algum canto? Zero. Sabe por quê? Você disse já que o que você descobriu só vale para a margem esquerda do Rio Capibaribe. Isso não é ciência técnica. Você não publica técnica em revista boa. Troca margem esquerda do Rio Capibaribe por... Hã? Margem de rio perene em zona tropical semiárida, semiúmida. Já começou a ser uma coisa um pouquinho mais geral. Porque nós temos a tropical subúmida aqui, mas que também tem no resto do Brasil e no México, no Peru. Não, Peru não tem. Peru é tudo semiárido no litoral. Na Colômbia, na Venezuela, na África, na Índia. Deixou de ser uma coisa que só interessa para pernambucano, que é só quem vai saber que a Paribe é que faz nascer o Atlântico. Só quem sabe isso é pernambucano. Capibaribe, Beberibe junto é que fazer o Atlântico aparecer. Só a gente que sabe isso. Vai ser uma coisa que interessa a todo mundo. Só fez trocar umas palavrinhas no meio do caminho. Não existe ciência pernambucana. Existe ciência feita em Pernambuco. Mas ciência é do mundo. O que você afirma tem que ser válido pelo menos numa parte do mundo. Porque senão não vai interessar ninguém. Você lê um artigo falando do delta do Ocavambo, uma coisa que seja específica do delta do Ocavambo, pra quê? Não vai fazer nada lá. A não ser que vocês querem fazer turismo lá, fazer um safari fotográfico. Dizem que é lindo. Mas você não vai ler um artigo na Nature que está dizendo que é uma coisa que é válida nas montanhas, montanhas de altitude no Quênia de tanto e tantos metros. O que é que se aplica para mim? Clima tropical de altitude, clima frio de altitude em zonas tropicais. Aí já é uma coisa que está chegando mais perto de quem mora, por exemplo, em Garanhuns. Trópico semiárido. Bem conhecido aqui no Brasil como Caatinga. Mas também bate com o Sahel africano. E com a parte do Chaparral do México. É só questão de ver como é que você vai vender seu peixe. O que nós fazemos bate de testa com qualquer um deles. Nós não somos inferiores a nenhum dos outros países. Podemos não ser superiores também, mas não somos inferiores. Aí é só questão de você trabalhar direitinho o seu artigo. E submeter. E levar ou não. Você vai levar não. Business leva. Quando vai levar? Leva, pega, melhora, corrige, submete de novo.
Não necessariamente para uma revista pior, tá? Às vezes você melhora a revista na segunda rodada. Porque você corrigiu coisas que você não tinha visto. Agora também, pelo amor de Deus, tenham pena do tempo dos editores e revisores. Não manda qualquer merda para eles ajudarem você a melhorar o artigo. Tá? Tempo é um recurso escasso para todo mundo. Então você trabalha no seu artigo e melhora quando receber as recomendações. Mas não manda. Vou mandar desse jeito para ver o que é que vem. A única coisa que você consegue com isso é deixar o editor com raiva. E editor com raiva é uma desgraça. Vocês não querem o editor com raiva de vocês. Beleza, gente? Rapaz, eu já peguei revisor 2, excepcional. Melhorou muito o artigo. E já peguei revisor 1, que estava de raiva estresse no dia. Estava de mau humor. Sugestão de quem tem mais cabelo branco. Quando receber o artigo de revisão, quando receber a revisão, não veja na hora. Olha, veja, depois vai ver uma minissérie, vai jogar, vai treinar boxe. Treinar boxe é ótimo para isso. Bate bastante no saco, bate no sparring. Não discuta com sua metade cara ou barata, dependendo da sua situação. Sabendo que o homem é a metade barata do casal. Não vá. Não é hora de você conversar. Não vai ter uma discussão de relacionamento nesse dia. Não é a hora de discutir relacionamento. Deixa dormir uns 3 ou 4 dias. Volta. Tem raiva de novo. Se o nível de raiva ficar alto, dorme mais um pouquinho em cima dele. E só depois disso começa a ver. Você vai descobrir, provavelmente, que muito do que foi falado estava certo. E vai melhorar seu artigo. Não pense logo de cara que esse nem leu o meu artigo. E lembre que se alguém não entende seu artigo, é mais provável que você seja ocupado, ocupada, do que o leitor. É nossa função, enquanto autor, fazer com que o leitor entenda o que a gente está querendo dizer. E essa é a coisa mais difícil que tem na escrita científica. Isso aqui, analisar os dados, tranquilo. Fazer o experimento, obter os dados, mais fácil ainda. Aí só é suor. Ainda mais na nossa veetação, aí é muito suor. Né? Mas o difícil é conseguir transformar isso numa informação. Explorem seus orientadores, pelo amor de Deus, a gente está aqui para isso. Explorem seus colegas. Eles também estão aqui para isso. Porque vocês vão ser explorados. Tranquilo? Então, acabando a lição de moral, que não é a ideia de ser lição de moral, mas pelo silêncio coletivo da turma, está sendo entendido como tal. Bom fim de semana. Ok, mas quando é que eu vou ver vocês mesmo? Lembrando que tem mini férias. Aham. Ok. Tá disponível. Entra na quarta-feira.